Olá, meus amigos, de volta com os nossos estudos do livro Leis Morais da Vida. Hoje a gente vai falar de um tema interessante que tem por nome Participação na Felicidade, é o capítulo 32, e o texto vai falar, na verdade, sobre a inveja, né? Antes da gente entrar no assunto, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece do livro Vida Feliz. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Jesus, querido mestre, amigo de todas as horas, Alta de Souza, benfeitores espirituais, muito vos agradecemos por estarem mais uma vez conosco nesse estudo, nos ajudando, nos intuindo, pedindo para que todos aqui possamos entender o real significado desse texto e, mais do que entender, que nós consigamos processar, edificar as nossas almas, elevar a nossa moral, para que nós possamos sair daqui, dessa senda, melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o que ela vai falar, o que a Joana vai falar aqui pra gente em participação na felicidade, é que é participar na felicidade de quem, não é mesmo? De que felicidade que ela está falando? Então, quando a gente lê esse texto, no finalzinho, ela explica que participar na felicidade é na felicidade do outro. Resumindo, o que ela fala é que nós possamos ficar felizes com a felicidade do outro. Parece que é algo óbvio, parece algo que todo mundo já faz naturalmente, mas se a Joana está precisando falar, se ela está precisando escrever um texto sobre isso, é porque não é tão óbvio como deveria ser. Não é tão comum como deveria ser ficar feliz com a felicidade do outro. E o que a Joana é, o que a Joana vai dizer para a gente é algo muito interessante. Que quando uma pessoa está sofrendo, quando uma pessoa está chorando, quando uma pessoa está triste, a gente vai lá, né, oferecer um ombro amigo, nós vamos oferecer uma palavra de consolo, mas de alguma forma parece que quando vamos fazer isso, nós ainda estamos numa situação melhor do que aquela pessoa que pede ajuda, que precisa de ajuda. E nesse momento, quando nós estamos aparentemente numa melhor condição, mesmo que seja momentânea, é o lugar que nós gostamos de estar, segundo a Joana vem nos falando. Não é para a gente levar para o lado pessoal nem individual, mas ela está falando aqui de como funciona a humanidade, o lado psíquico da humanidade. Nós temos uma tendência a ficar felizes quando nós estamos numa condição melhor do que a outra pessoa. Quando essa situação é inversa, quando a pessoa está numa condição melhor do que nós não conseguimos ficar felizes por ela. Parece que quando alguém está feliz, parece que quando alguém teve uma conquista, quando alguém conseguiu algo, nós ficamos para trás. Nós automaticamente adquirimos uma posição de inferioridade em relação a essa pessoa. Então, é o que ela diz ali. Quando alguém chora por este ou aquele problema, fácil é participar do seu drama. Ante a fome ou a enfermidade, experimenta apelo aos elevados sentimentos que te concitam a ajuda automática. Então, quando você está diante de uma pessoa que passa fome, de uma pessoa que está doente, você está na condição de um salvador. A pessoa, né, a pessoa a quem é pedida ajuda, fica numa condição de salvador. Ela fica numa condição de eu escolho ajudar ou não, mas essa pessoa depende de mim. Sem dúvida, todo socorro que se oferta a alguém que sofre é de relevante significação. Caridade, sim, a dádiva material e o gesto moral da solidariedade. Indispensável, porém,
não te deteres na superfície da realização. Ou seja, indispensável, porém, é não ficar só pensando no ato de fazer. Porque quando eu fico muito no ato de fazer, eu penso nesse lado, eu penso na vaidade, no orgulho. Eu penso que eu estou fazendo a caridade e a pessoa só está bem devido ao meu ato. Ele fala aos que são solidários na dor, assumindo posição de benfeitores, em um lugar de realce com os que se realizam interiormente. Todavia, quando defrontam amigos em prosperidade, companheiros em evidência, conhecidos em situação de relevo, deixam-se ralar por mágoa injustificável, transformando-se em fiscais impenitentes e acusadores severos que não perdoam a ascensão do próximo. Então, isso é muito interessante porque quando ela fala de uma mágoa injustificável, realmente nós ficamos, o ser humano ele é capaz de ficar magoado apenas pelo fato de alguém estar melhor do que ele. Como ele não sabe lidar com isso, é importante lembrar que a Joana ela tem grande conhecimento na parte psíquica, psicológica. Então ela está falando desse lado, ela está falando da parte espiritual pela ótica da psicologia, né? Então ela diz que o ser humano, ele não tem um arcabouço, ele não tem uma estrutura para conseguir ficar feliz por um amigo que está feliz, por uma pessoa que está feliz. Como ele não consegue, como isso dentro dele reverbera com uma inferioridade, reverbera com uma sensação de estou ficando para trás, ele se sente magoado, quase como se ele se sentisse traído. Então, o ser humano, ele gosta sempre de ele estar melhor, ele receber atenção, ele receber o reconhecimento. Caso outra pessoa seja enaltecido, outra pessoa seja elogiada, outra pessoa esteja em lugar de destaque, outra pessoa tenha conquistado algo que ele não, é muito fácil que ele se condicione a ter essa mágoa e esse ressentimento, aos quais a Joana chama de injustificáveis. Ressentimentos se acumulam nas paisagens íntimas e azedos referem-se ao êxito alheio, vencidos por torpe inveja, que é uma palavra que nós conhecemos muito bem. Não sabem o preço do triunfo de qualquer precedência quando na terra. Ignoram os contributos que deve doar todo aquele que se alça à situação de destaque. Farpas da maledicência e doestos do ciúme, perseguição sistemática disfarçada de sorrisos, ausência de amigos legítimos tornam ilusórias horas douradas do homem de relevo em momentos difíceis de ser vencidos. Então, a Joana está falando do desafio de uma pessoa que conquista bens materiais, que conquista bens morais, de uma pessoa que conquista um bom relacionamento, uma boa casa, um bom trabalho, uma boa família. Essa pessoa vai enfrentar o desafio da inveja, da desconfiança e da maledicência. Essa pessoa vai enfrentar o desafio da dúvida. Como é que fulano chegou nesse lugar? Como é que fulano tem um marido tão bonito, um marido tão bom, uma esposa tão dedicada? Como é que fulano trabalha e conseguiu comprar uma casa nesse valor? E nós, às vezes, o ser humano, ele vai fazendo essas indagações. O ser humano ele vai desconfiando, ele vai se deixando vencer por essa inveja, pelo ciúme, como ela fala aqui. Sendo que, na verdade, existe uma completa ignorância de saber como que essa outra pessoa conseguiu as coisas. Pelo próprio mérito dela, seja porque ela conquistou, seja porque ela recebeu. Mas cabe-nos agora entrar no nosso lugar de pessoas individuais e pequenas e merecedoras de cada situação. Porque a justiça divina existe. Se cada pessoa está passando pelo que precisa passar, uns ricos, outros pobres, um conquistando, outros não, é porque nós temos que ser humildes perante a Deus e entender que tudo tem um motivo. Assume posição diferente, sem que te faças interessado no que ele tem ou ele é.
E agora vem o recado final. Rejubila-te com o progresso de quem segue contigo, porque isso vai trazer uma coisa maravilhosa para nós também. Quando alguém se eleva, com ele se ergue toda uma humanidade. Então a gente não tem que olhar para o outro com o olhar de que, poxa, eu fiquei para trás. Nós temos que olhar para o outro com o olhar de eu quero me inspirar agora para que eu me eleve também. Porque no momento que cada um se elevar, é mais um degrau que a humanidade está subindo. Quando cai, né? Então, quando se eleva, se ergue toda a humanidade. Mas quando cai, é um prejuízo na economia moral do planeta. Lembrando que cada um de nós é responsável por essa soma, por esse resultado final de elevação moral do planeta. Nós que queremos tanto passar para o planeta de provas para o mundo de regeneração, é imprescindível que nós pensemos, que nós desejemos a melhora de quem está ao lado de nós, a conquista de quem está ao lado de nós, para que essa pessoa possa nos ajudar, para que essa pessoa na vanguarda possa nos ajudar e para que nós um dia possamos ajudar os outros e juntos possamos construir uma humanidade melhor. Solidário na dificuldade do teu irmão, participa dos júbilos do teu próximo para que a ingestão do veneno do despeito e do tóxico da animosidade não te destrua a alegria de viver. Ser feliz com a felicidade alheia é também forma de uma caridade cristã. E aí, a gente que estuda tanto e fala tanto sobre caridade aqui, né? A caridade moral, a caridade genuína. Às vezes a gente fala muito aqui que ouvir, saber ouvir também é uma caridade. Doar alimento é uma caridade. Não fazer o mal que você pensa em fazer é uma caridade. E aqui a Joana vem nos trazendo outra forma de caridade, que é conseguir ser feliz com a felicidade alheia. Então, que nós possamos, depois desse estudo, levar esse ensinamento para o nosso dia a dia, né? Provavelmente, no seu dia, no seu cotidiano, você vai passar por algum momento, nem que seja uma pessoa que você não conheça, né? Nas redes sociais, você está vendo alguém, uma amiga sua, uma pessoa que você não vê há muito tempo, uma pessoa famosa que seja, alguém que você nem tem contato, mas aí você olha aquela pessoa com aquele carro, com aquela vida, com aquela coisa que você acha que é maravilhosa, às vezes nem é, mas se for maravilhosa de verdade, que nós possamos ficar felizes por essa pessoa, porque se ela está feliz, é um passo para a elevação da humanidade. Se ela está conquistando valores materiais, valores morais, rezar para que ela possa fazer bom uso disso e assim ajudar a humanidade como um todo. E agora vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por essas palavras, por esses ensinamentos, pedindo para que, diante da felicidade alheia, que nós possamos nos inspirar, nessas conquistas, para que nós também possamos conquistar aquilo que merecemos, aquilo que necessitamos para a nossa elevação moral. Que nós possamos sempre lembrar disso e saber que está em jogo a felicidade da humanidade. Que assim seja, graças a Deus.